E aí, meus consagrados e minhas consagradas? Estamos aqui hoje para o segundo episódio do quadro que eu mais estou gostando de fazer aqui no canal. É o segundo vídeo é o segundo episódio dessa série, que é a Batalha Musical. E como foi votado lá no primeiro vídeo, como eu pedi para vocês comentarem qual seria a próxima, 21 Pilots versus Panic! At the Disco. Porém, como é de praxe, antes de iniciar o vídeo, vamos aqui para alguns avisos para vocês e alguns pedidos também. Os pedidos, primeiramente, se inscreve no canal, deixa o like, depois comenta se vocês concordam com o resultado, se não concordam, em qual ponto vocês não concordam, e ajudem compartilhando esse vídeo para chegar para mais pessoas, porque isso me ajuda demais e eu tô precisando muito nesse momento de quarentena de cada centavo que eu ganho nesse YouTube. Agora, os avisos. Eu quero deixar bem claro que em todos os pontos que eu analiso aqui, eu não deixei o meu lado de fã falar mais alto. Até porque são só dois tópicos de todos eles que eu falo mais do meu ponto de vista do que de um ponto de vista geral. Então aqui eu não quero gerar rivalidade entre uma banda e outra, e sim só analisar realmente cada ponto que eu vou falar aqui. E independente do resultado, nenhuma é melhor do que a outra, nenhuma é maior do que a outra, até porque a fanbase de ambas são a mesma, então é só para descontrair e a gente ver realmente quem é que ganharia nesses pontos. Então, já deixou o like, já se inscreveu, vai comentar, agora vamos pro vídeo. O primeiro ponto a ser analisado aqui é o visual. E o visual que eu falo não é o visual dos conceitos, dos álbuns e de tudo mais, mas sim o visual dos integrantes da banda, dos integrantes do duo, né? E isso eu quero falar onde? Em tapete vermelho, em eventos, em tudo que eles vão, o que eles vestem na vida pessoal dele, o visual deles. E falando de Panic! At the Disco, um problema muito grande que eu tive procurando essas referências visuais deles em Red Carpets, por exemplo, é que tu procura e só aparece o Brandon Urie e não aparece os demais integrantes da banda. E aqui eu não tô analisando Brandon Urie, e sim Panic! At the Disco, todos os integrantes. Então é bem difícil avaliar quando acontece isso. E todas as vezes que apareceu alguma coisa, o Brandon só tava com um terno, com um blazer e nada mais, sabe? Nada que fosse diferenciar ele realmente. E as poucas fotos que tem da banda inteira também são visuais bem comuns e que não fogem tanto do que a gente já tá acostumado em ver em Red Carpet. Enquanto 21 Pilots, eles têm um visual que não é um visual de Red Carpet, na maioria das vezes. As únicas vezes eu acho que eles tiveram realmente um visual de Red Carpet foi em 2 Grammys que eles foram, que foi aquele que eles tiraram a calça, e depois teve um também que eu não tenho certeza se foi Grammy, mas que eles estavam com o terno e o blazer azul. E fora isso, geralmente eles usam roupas bem jovens, roupas bem normais, roupas bem... apesar de serem bem normais, são estilosas e são diferentes, querendo ou não, são diferentes para um Red Carpet, porque ninguém espera aquele tipo de roupa para aquele tipo de evento. Então, não pela beleza, e sim pela variedade, aqui nesse quesito o ponto vai para 21 Pilots. Segundo quesito é conceito. Panic! At the Disco pode ter sido uma banda com bastante conceito lá no início da carreira deles, até porque naquela época as definições de conceito eram diferentes das definições que a gente tem hoje. Até hoje é sim abordado muitas questões sociais nas músicas deles, nos álbuns deles, até nesse último foi abordada bastante a trajetória do Brandon Urie, né? Foi abordado bastante a carreira, a vida dele, o que para quem é fã consegue captar tudo, mas para quem não é fã, para quem não acompanha realmente os bastidores da banda, não sabe que dentro daquele álbum tá sendo contada uma história, não sabe que dentro daquele álbum tem um conceito. Parece só mais um pop rock jogado e não tenha realmente uma história por trás. Já 21 Pilots é um pouco diferente, é um pouco o contrário. Lá no início eles não tinham tanto conceito e eles vêm montando conceito nesses últimos anos de carreira deles. No Vessel, em 2013, eles ainda não tinham um conceito formado, uma história formada, personagens formados, mas ali já foi onde começou a dar dicas do que iria vir nos próximos álbuns e nos próximos anos. Até que chegou a era Blurryface, onde eles apresentaram um personagem, apresentaram um visual muito mais elevado do que na era Vessel, e depois na era Trent chegaram quebrando tudo com trilogia de clipes, com uma história contada do início ao fim no álbum, coisa que já tinha sido feita no Blurryface também, com visual completo, com tudo completo. Até com um próprio site onde os personagens postavam as suas coisas ali, né, que era o site do Dema.
Então, nesse quesito, mais uma vez, não tem nem como competir com o 21 Pilots nesses últimos anos e o ponto vai para eles. Terceiro tópico agora dessa batalha é as apresentações ao vivo. Nas minhas redes sociais eu falo muito em vocal ao vivo, mas aqui como é banda e duo, não tem como falar só do vocal, e sim da harmonia que eles têm um com o outro e de como eles interagem em cima do palco. E como eu não sou um especialista nessa área, eu pego o quê? Vídeos do Márcio Guerra, que é o maior nome aí do YouTube, que analisa esse tipo de coisa, e eu vou deixar os trechos aqui agora falando pra vocês sobre Panic! At the Disco. Para realizar esse meu desejo, eu vejo uma segurança na maneira dele cantar, e ele parece cantar sorrindo assim o tempo todo, tudo colocado aqui. Geralmente a voz masculina, quando vai pro agudo e passa para a região de falsete, a voz masculina perde volume, perde várias características, perde força, o timbre muda, e a voz do Brandon não, toda vez que ele mandava um falsete era um tiro. Especial ao Bohemian Rhapsody, porque ali não é só ele cantando, é a banda cantando junto, e isso é muito bacana. Aliás, a interação da banda com ele acontece muitas vezes. Eu quis destacar essa música e trazer para o vídeo, porque não é só cantar Bohemian Rhapsody, tem todo um arranjo vocal que eles fazem, que a banda toda faz com ele, que é muito difícil. Quem conhece essa música sabe que o arranjo vocal dessa música é bem complicado, tão complicado que tem umas partes que o próprio Queen não fazia no show. E eles fizeram no show um arranjo muito difícil de executar. Por ele... Oh! Isso aí é difícil pra caramba fazer ao vivo, hein? Não digo a voz principal, mas fazer o arranjo vocal. Não é pra qualquer um, não é pra qualquer cantor, não é pra qualquer banda. Parabéns, Brandon Urie! Parabéns, Panic! At the Disco 2! Também, quer dizer, me perdi. Pois bem, como viram, Panic! At the Disco é muito elogiado, o vocal do Brandon é muito bom, não tem como negar isso, ele tem uma voz espetacular. Panic! At the Disco tá entre as minhas bandas favoritas, tá aí no top 3, top 4. A banda tem uma harmonia linda, eles conseguem fazer arranjos lindos. Como o Márcio Guerra fala nos vídeos dele, nem o Queen fazia esses arranjos que eles fazem ao vivo, então é um feito único para eles. Só que agora a gente vai ver o que Márcio Guerra tem para falar sobre 21 Pilots, que é uma banda de 2 pessoas. E esses agudos que ele faz, a facilidade como ele consegue fazer agudos e continuar tendo potência na voz, é um caso à parte. Like a river flows, surely to the sea. Nós estamos fazendo esse vídeo para falar do vocalista, para falar de Tyler Joseph. Mas eu não posso deixar de olhar para esse baterista metendo a marreta na bateria. Ali o baterista, ali, o Carinhoso. O Carinhoso tá ali metendo a mão. Ele acerta o couro até o boi mugir. Adoro essa energia dos dois. Acho fantástico. 2 caras apenas, em cima de um palco, com a energia lá em cima, botando pra quebrar. Senta a marreta nessa bateria aí, filho. Canta com vontade, canta com a alma, canta pras pessoas. Vamos pra frente que eu quero mostrar bastante música nesse vídeo. Canta fácil, brinca com a voz. A proposta sempre foi essa, né, gente? Brincar com a voz. Então, aqui com a opinião do Márcio Guerra sobre 21 Pilots, vocês podem ver que ambos mandam muito bem, e não falo só de Tyler e só de Brandon, e sim do conjunto da banda, de como eles interagem em cima do palco, da energia que entregam, de como eles realmente falam com os fãs naquele momento da apresentação. E não tem como dar o ponto ou para Panic! At the Disco ou para 21 Pilots. Não tem como
não empatar nessa categoria. Então aqui vai um ponto para cada um. Agora na quarta categoria, que é a categoria de videoclipes, é a categoria mais difícil de ser analisada independente do artista, como foi lá no primeiro vídeo que eu fiz, que foi Melanie Martinez e Billie Eilish, porque nos últimos anos o clipe não é mais só um clipe. O clipe passou a ser uma produção de cinema, bem dizer. Hoje em dia não tem um artista que faça um clipezinho meia boca, a não ser agora nessa época de quarentena que tá tendo aí do vírus. Mas fora isso, todos os clipes são muito bem feitos, muito bem produzidos e geralmente não se tem o que achar de defeito. Então é a categoria mais difícil. Panic! At the Disco sempre teve clipes muito bons mesmo, que apesar de não casarem muito bem com a ideia dos conceitos, como eu já citei lá no início do vídeo, eles sempre foram muito bem feitos e muito bem produzidos. Sempre, nunca erraram na produção de um clipe. E quando eu digo que foi muito bem produzido, eu não digo que precisa ter muito efeito especial ou ter personagem foda ou qualquer coisa do tipo, e sim de produção mesmo. E eu falo isso porque eu estudo audiovisual. E isso já vem vindo lá do I Write Scenes, Not Tragedies. Esse já foi disparado um dos melhores clipes de Panic! At the Disco. Desde ali do início do clipe, que mostra aqueles plano detalhe, onde foca ali na boca dos dois que estão se casando, foca na Bíblia, foca no Brandon ali com o chapéu. Então aquilo ali pra mim já foi tipo muito foda mesmo, porque casa realmente com o que a música quer passar. Até mesmo com as transições que eles usam nesse clipe, que pra aquela época já era tipo umas coisas bem inovadoras, assim, porque não tinha tantos clipes com essa pegada que eles usaram ali naquele clipe. E isso vem se passando até hoje, como no clipe de High Hopes, que pra quem olha é um clipe super simples. Pra quem estuda ou trabalha nessa área, a gente olha e vê que é um clipe que não tem tanta coisa diferentona. Pra quem olha de fora pode parecer que a cena dele subindo prédio seja uma coisa absurda de fazer, mas pra quem trabalha com isso sabe que não é tanto. Só que os enquadramentos, as transições, a iluminação, as cores, tudo que foi usado naquele clipe foi extremamente bem feito. Até o roteiro dele é muito bem feito, a história que quis passar, enfim, sem defeitos. A videografia de Panic! At the Disco é sem defeitos. Dá até uma alegria de ver os clipes deles. Enquanto 21 Pilots trazia uma vibe bem mais intimista lá no início da carreira, foi sim evoluindo no decorrer da carreira deles, só que eles só entregaram o máximo deles agora na era Trent, com a trilogia ali das 3 músicas principais, dos 3 primeiros singles, com toda a história que foi montada, com tudo, cenário, tudo, foi perfeito. A era Trent foi perfeita em clipe, e não só dessa trilogia, mas até os outros que foram lançados depois, My Blood, The Hype e todos os outros que foram lançados. Só que, na era Vessel, o único clipe que se destacou foi House of Gold, que foi bem feito, foi bem elaborado, eu gostei pelo menos da forma que foi feito. E na era Blurface, Stressed Out, que foi muito bem produzido também. Fora isso, os clipes não chamavam tanta atenção. Não é aquela coisa que te brilha o olho de ver. Em aspectos técnicos, lembrando isso, eu não estou falando de uma coisa que qualquer pessoa vai ver e gostar, mas eu digo de aspectos técnicos de produção mesmo. Não é aquela coisa que te brilha o olho, que tu sabe que tipo, foi um puta trabalho fazer isso. Então, nesse quesito, por mais que 21 Pilots tenha se destacado agora em 2018, 2019, ele não consegue superar toda a videografia que vem do Panic! At the Disco desde lá do início da carreira deles. Então aqui, ponto para Panic! At the Disco. Agora um dos assuntos que é o mais importante para uma banda ser bem sucedida, para uma banda ter um grande nome na mídia, são os prêmios, que é aqui o nosso quinto tópico dessa batalha. Panic! At the Disco sempre foi sim muito indicado para vários prêmios, principalmente esses principais prêmios, que é VMA, Grammy eu acho que teve 1 ou 2 indicações só, se eu não me engano, e até aquelas outras várias premiações que tem da MTV. Em 2006 eles ganharam o VMA como vídeo do ano, se eu não me engano, foi com I Write Scenes, Not Tragedies, como eu já falei ali nos videoclipes. Depois, com a Alternative Press Music Awards em 2016, eles ganharam como artista do ano. Enfim, eles têm bastante indicações. Eles venceram 10 prêmios, eles têm 10 prêmios aí na carreira deles. Só que nenhum Grammy, nenhum Billboard Music Awards, só tem um VMA, e isso tudo datando desde a primeira vez que eles foram indicados, foi em 2006. Já 21 Pilots, que começou a sua carreira, ou melhor dizendo, teve o seu primeiro álbum aí por uma produtora em 2013, sempre foi muito bem indicado também para várias premiações que são importantes no mundo da música, acumula 8 premiações principais aí dentro da sua carreira. Dentre eles venceram o VMA de 2016 como o melhor clipe de rock, com Riffens, se eu não me engano, que foi de Esquadrão Suicida, ganhou
Grammy em 2017 com melhor performance de Stressed Out e até mesmo o Billboard Music Awards como melhor álbum de rock e melhor artista do rock do ano em 2016. Então, considerando essa premiação, por mais que 21 Pilots tenha menos prêmios, que tem 8 prêmios contra 10 de Panic! At the Disco, eles têm também muito menos tempo de carreira. Como eu falei, Panic! Começou aí nas premiações em 2006 e 21 Pilots começou em 2013. Ou seja, são 7 anos de diferença, são 7 anos de vantagem e ainda assim só 2 prêmios a mais. E também levando em consideração que Panic! Não tem Grammy e 21 Pilots tem um Grammy. Então aqui o ponto vai para 21 Pilots. Agora, sexto tópico é maior hit. E em maior hit, as músicas que vão concorrer são Stressed Out, do 21 Pilots, e High Hopes, de Panic! At the Disco. High Hopes tem 455 milhões de visualizações no YouTube e 834 milhões no Spotify, totalizando mais de 1,2 bilhões de streamings nessas duas plataformas que são as principais que o pessoal usa. Já 21 Pilots com Stressed Out tem mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube com Stressed Out, isso já ultrapassa High Hopes, e também mais de 1,1 bilhão de reproduções no Spotify, ou seja, são mais de 3 bilhões de reproduções. Daí tá, beleza, que vocês podem dizer, mas Stressed Out é de 2015, High Hopes é de 2018. Ainda que elas tivessem sido lançadas na mesma época, se vocês fizerem as contas, não teria passado Stressed Out. Então, maior hit, Stressed Out, ponto para 21 Pilots. Agora, última categoria, mas não menos importante, até porque fora o prêmio, essa é outra coisa que faz uma grande banda, que faz uma banda ter sucesso, é a fanbase, é os seguidores, é o número de pessoas que seguem eles tanto em redes sociais quanto em qualquer outra coisa. Então aqui a gente vai analisar a quantia de seguidores que cada um tem em redes sociais. Porque se a gente fosse visualizar a fanbase, como cada fanbase é, se fosse analisar a fanbase em si, é a mesma. Então só resta pra gente analisar realmente os números e quantos seguidores eles têm. Agora eu vou ler aqui pra vocês. Panic! At the Disco tem 5 milhões de followers no Instagram, 4,2 milhões no YouTube, 6,5 milhões no Facebook e 3,1 milhões no Twitter, totalizando 18,8 milhões de seguidores em todas essas redes sociais. Enquanto isso, 21 Pilots tem 8,2 milhões de followers no Instagram, 10,7 milhões no YouTube, 3,8 milhões no Facebook, 4,1 milhões no Twitter, totalizando mais de 26,8 milhões de seguidores em todas as redes sociais, superando Panic! At the Disco em mais de 8 milhões de seguidores. Então aqui novamente ponto para 21 Pilots. Então aqui encerramos essa batalha musical com um vencedor que foi meio que disparado na frente. 21 Pilots 6 pontos, Panic! At the Disco 2 pontos. Novamente reforçando aqui o que eu falei no início do vídeo para vocês, gente. Isso não quer dizer que Panic! At the Disco seja pior do que 21 Pilots. Isso é dentro dessas coisas aqui, dentro desses tópicos que eu citei. Mas pode ser que tu seja fã e tu goste simplesmente só do vocal, tu não ligue para outras coisas. Ou seja, Panic! At the Disco é melhor no vocal, ou melhor dizendo, empatou no vocal. Ou até mesmo tu pode achar o conceito de Panic! At the Disco muito melhor do que de 21 Pilots. Isso vai de gosto para gosto, tanto é que no conceito eu dei o meu gosto e a minha opinião. Então não gerem rixa, não gerem briga, não gerem nada. Isso daqui é mais para distrair mesmo, pra gente não ficar surtando nessa quarentena, ter uma coisa aí para assistir, para discutir. E agora eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Tu achou justa essa competição? Tu achou justo cada ponto? Qual ponto tu mudaria? Qual ponto tu acha que Panic! Deveria ter ganho e 21 Pilots perdido? Vamos discutir aqui nos comentários e me deixem também dicas para a próxima batalha musical. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, por favor, me dá essa força. Deixa o teu like aqui para me dar uma força também, comenta, compartilha, faz tudo o que puder para me ajudar, beleza? Beijo do gordo, obrigado e até a próxima.